Hoje nós vamos trabalhar a definição de anéis conscientes, tá bom? Bom, no livro de vocês, na aula 6 do volume 2 de Álgebra 1, para se chegar à definição de anéis conscientes, ele já trabalha duas definições antes, só que nós vamos trabalhar direto a definição de anéis conscientes, tá bom? E trabalhar um exemplo para vocês entenderem como aplicar essa definição, tá? Então, olha só. Para que a gente possa trabalhar, definir um anel consciente, a gente precisa primeiro de duas coisas. A primeira delas, a gente tem que ter um anel, que a gente está chamando aqui de A, que seja comutativo. A primeira coisa. A segunda coisa é que a gente tem que ter um ideal deste anel, tá bom? Um ideal de A. E aí, como é que a gente define um anel consciente de A por I? Como é que a gente pode definir? Bom, a representação de anel consciente é aqui, ó, A barra I. Ou seja, eu estou definindo um anel consciente de A pelo seu ideal, tá? E aí, como é que é a representação de elementos que pertencem ao anel consciente? Vai ser da forma A mais X, tá bom? Então, que este A, este elemento A, ele pertence ao anel, e esse X, ele pertence ao ideal de A. Tá legal? Lembrando da definição 2 do livro de vocês, esses elementos aqui da forma A mais X, eles são representados pelo A barra, tá bom? Então, a gente pode também representar o A barra I da forma A barra, tal que este A pertence ao anel. Sempre lembrando que o A barra ele é igual a A mais X, em que esse X pertence ao ideal e A pertence ao anel, tá bom? Que é justamente o que fala a definição 2 do livro de vocês. Antes da gente partir para um exemplo, é sempre bom lembrar como é que é representado a adição e a multiplicação de elementos que pertencem a esse conjunto. Então, para isso, vamos considerar dois elementos que pertencem ao anel, certo? E vamos considerar um elemento que pertence ao ideal. E aí, como é que se dá a adição de elementos que pertencem a esse anel consciente? Então, para isso, vamos pegar dois elementos, considerar aqui A mais X e B mais X. E aí, como é que é a adição de elementos que pertencem ao anel consciente? Bom, ele é representado da forma A mais B mais X, tá bom? E a multiplicação? Como é que a gente representa a multiplicação de elementos que pertencem ao anel consciente? Então, nós vamos pegar dois elementos que pertencem ao anel consciente, tá bom? E aí nós vamos multiplicar. Quando a gente multiplica elementos que pertencem ao anel consciente, isso aqui é igual a A vezes B mais X. Então, observe que para somar, né? Para somar, ó, a gente soma os elementos do anel, né? E para multiplicar também, ó, tá vendo? E aí a gente também pode representar de outra forma, né? O A mais X ele é o A barra e o B mais X ele é o B barra, tá bom? Aqui da mesma forma, o A mais X aqui é o A barra vezes o B mais X que é o B barra. No livro de vocês tem a demonstração de adição e multiplicação de elementos que pertencem ao anel consciente. Aqui a gente não vai se ater às demonstrações, a gente vai se ater à definição de anel consciente, tá bom? Então, vamos a um exemplo desta definição. Para este exemplo, nós vamos considerar considere este anel comutativo como sendo o conjunto dos inteiros, tá? E o ideal a gente vai considerar como sendo o 5Z. Tá bom? E aí nós vamos construir um anel consciente. Um anel consciente A
por I, ou seja, dizer por 5Z. Tá bom? Antes da gente começar a construir esse anel quociente, é bom a gente lembrar como é que é representado os elementos da forma 5Z, tá? Vamos colocar bem aqui, ó, o nosso conjunto ideal, que é o 5Z, tá bom? Ele é representado da forma, ele é igual a 5K, tal que K pertence aos inteiros, tá bom? Então, sempre é bom a gente lembrar como é que são representados os elementos deste conjunto. Legal? E aí agora nós vamos começar construindo o nosso anel quociente. Bom, o A barra I, os elementos dessa forma, eles são da forma A mais 5K, tá bom? Então que esse A e esse K, eles pertencem aos inteiros. Então, para a gente começar a construir aqui este conjunto, nós vamos começar fazendo primeiro, vamos olhar para o A, certo? E ver, dependendo dos valores que A vai assumindo, nós vamos ter representantes para esse anel quociente, tá? Então, nós vamos começar primeiro aqui, ó, com A sendo 0. Então, quando A for 0, os elementos vão ser representados da forma 0 mais 5K. Tá bom? E aí, quem vão ser esses elementos? Bom, considerando valores negativos, né? Quando a gente pegar aí, quando a gente considerar aí o K como sendo menos 2, a gente vai ter aqui, quando aqui for menos 2, vai dar menos 10, tá? Quando aqui for menos 1, vai ficar 5 vezes menos 1, que vai dar menos 5. Quando o K for 0, vai dar 0. Quando o K for 1, vai dar 5 e aí continua. Tá bom? Observe que quando A é 0, esses elementos que representam aqui, esse conjunto, na verdade, ele é o próprio ideal, ele é o próprio 5Z, porque aqui vão dar só os valores que são múltiplos de 5, né? Então, esse conjunto aqui ele é representado pelo próprio I. Tá bom? Agora, quando A for 1, então vai ficar 1 é 5K. Tá legal? E aí vai ser quem? Bom, aí a gente pega valores negativos. Quando K for menos 1 aqui, ó, quando ele for menos 1, isso vai ficar menos 5 mais 1, que vai dar menos 4. Quando K for 0, isso aqui vai dar 1. Quando K for 1, vai ficar 5 mais 1 vai dar 6. E aí continua. Tá? Então, quando A for 1, esses são representantes desse conjunto. Quando A for 2, a gente vai ter isso aqui, pegando valores negativos, ó. Quando K for menos 1, a gente vai ter menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2 é menos 3. Tá? Quando K for 0, a gente vai ter 0 mais 2, que vai dar 2. E quando K for 1, ó, vai ficar 5 mais 2, que é 7. E aí continua. Tá bom? Quando A for 3, vai ficar 3 mais 5K. Tá bom? 3 mais 5K. Aí, pegando valores negativos. Quando K for menos 1, aqui ó, vai ficar menos 5 mais 3, que é menos 2. Quando K for 0, isso aqui vai dar 3. E quando K for 1, isso aqui vai dar 8. E aí continua. Quando A for 4, a gente vai ter 4 mais 5K. Tá bom? Aí, pegando valores negativos, quando K for menos 1, isso aqui vai dar menos 5 mais 4, que é menos 1. Quando K for 0, isso aqui vai dar 4. E quando K for 1, isso aqui vai dar 9. E aí continua os valores. Tá? E aqui, quando A for 5, isso aqui vai ficar 5 mais 5K. Tá bom? Pegando valores negativos, ó, quando K for menos 1, ó, 5, menos 5 mais 5 vai dar 0. Quando K for 0, isso daqui vai dar 5. Quando K for 1, isso aqui vai dar 10. E aí continua. Aí observe, ó. Antes da gente continuar, observe uma coisa.
Quando o A ele for 5, esse aqui de novo, ó, os valores daqui vão ser todos múltiplos de 5, ou seja, vai repetir o ideal. Então, isso aqui de novo vai ser ideal. Tá? Então, observe, quando chega no A igual a 5, isso daqui vai se repetir. Então, a gente não precisa mais continuar, porque a partir daqui, ó, a partir daqui os valores todos vão se repetir, vão ser todos esses representantes. Então, a gente já tem representantes deles, então a gente não precisa mais continuar, tá? Porque a gente observou que ele vai se repetir. Então, com isso, o que a gente conclui? Que os elementos de A barra I, ou seja, de Z barra Z5, eles têm 5 representantes. 5Z, eles têm 5 representantes. Quem são esses representantes? É o 0 mais 5K, tá? 1 mais 5K, o 2 mais 5K, né? Quem mais? O 3 mais 5K. E a gente vai colocar aqui para continuar aqui, ó. É o 4 mais 5K. Tá bom? Então, esses são os 5 representantes deste conjunto aqui A mais 5K. São os 5 representantes que a gente tem. Mas observe que a gente pode também representar, ó, esse Z barra 5Z, lembrando da nossa definição 2 do livro, né? Que a gente pode, vamos relembrar bem aqui, ó. A gente pode representar esses elementos como sendo A barra, né? Ó, bem aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui, na verdade, o 0 mais 5K, quem vai ser o A barra? Esse aqui, é o 0 barra. Aqui quem é o A barra do 1 mais 5K é o 1 barra. Aqui, quem é o A barra é o 2 barra. Neste aqui, 3 mais 5K, quem é o A barra é o 3 barra. E aqui, quem é o 4 mais 5K, quem é o A barra é o 4 barra. Então, o Z, o anel do quociente Z por 5Z, os representantes dele são 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra, que a gente verificou aqui, tá? Então, agora a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quem é o conjunto que é representado por esses 5 elementos aqui? Vamos lembrar das aulas anteriores, né, no volume 1. Quem são os elementos que são representados por esses 5 elementos? Vem aqui, ó. Se a gente lembrar, na verdade, isso aqui é o Z5. Ou seja, é o anel dos inteiros módulo 5. Então, o anel quociente de Z por 5Z, na verdade, os elementos que representam este anel quociente são os elementos de Z5. Tá bom? Então, aí a gente consegue verificar quem é o anel quociente Z por 5Z. Tá? Então, olha só. Aqui a gente segue um exemplo, a gente verifica quem são os elementos de Z por 5Z. E aí, é sempre bom, né, vamos recapitular aqui, ó, né, para construir um anel quociente, a gente tem que ter um anel que seja comutativo, tem que ter um ideal deste anel, certo? Para poder construir esse anel quociente. Sempre os elementos do conjunto do anel quociente são representados da forma A mais X, em que esse A pertence ao anel, X pertence ao ideal, e eles também podem ser representados pelo A barra, tá bom? Que é o A mais X, tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem postar, tanto botar mensagem, colocar mensagem lá na página do YouTube, quanto também no nosso grupo do WhatsApp, tá bom?